Marca forte, aumentar a equipe de instrutores e liderança serão os temas deste episódio. Vamos lá! Ter mais um estúdio na cidade não era o meu objetivo. Então, quando eu abri o estúdio, eu fui muito focada em qual era o meu diferencial no mercado, qual seria o meu diferencial no mercado e também o porquê que eu estaria abrindo um estúdio de Pilates. Eu li em muitos artigos que as pessoas não compram os seus serviços, mas elas compram o porquê você faz esse serviço. Então, quando eu lia isso, foi isso que me inspirou para quando eu abri o estúdio eu ter muito bem definido, ou na verdade eu definir muito bem a questão de por que eu estava abrindo um estúdio, por que eu estava querendo oferecer aquele serviço e qual seria o meu diferencial no mercado. No início, eu só pensava em oferecer um atendimento de qualidade. Esse seria o meu diferencial no mercado, porque eu já havia visto, conhecido alguns estúdios de Pilates, então eu pensei, opa, eu vou chegar com esse diferencial no mercado. Manter um atendimento padrão e de qualidade, ele acaba sendo mais fácil quando você trabalha sozinha. Só você atende no seu estúdio de Pilates. Porém, chegou um momento que eu tive que optar. E aí, eu mantenho só eu atendendo no estúdio, mantenho esse padrão de qualidade de atendimento, ou agora eu opto em crescer mais o estúdio. E para crescer, eu teria que contratar novas instrutoras de Pilates para o espaço. E isso causaria o quê? Um desconforto, porque poderia sim causar um problema em não conseguir continuar oferecendo aquele atendimento padrão que eu oferecia sozinha. E aí entra as questões de aumento ou não aumento a equipe, né? Eu cresço ou não cresço o meu estúdio? E o pior, a liderança. Eu vejo que isso é um problema de muitos proprietários de estúdio de Pilates. Muitos instrutores já vieram comentando isso comigo. E a liderança, sim, é fundamental você desenvolver isso para manter o seu estúdio de Pilates. Pois não será mais só você atendendo, serão outras instrutoras. Elas precisam ficar motivadas, elas precisam aceitar oferecer o seu atendimento padrão. Após 7 meses de abertura do estúdio, eu fiz aquela opção, então, de crescer o espaço. Eu trouxe mais uma instrutora para trabalhar no período noturno comigo. E ali os desafios foram crescendo, certo? Dali, depois de 2 anos com o estúdio aberto, eu troquei de imóvel. Eu passei de um imóvel de 50 metros quadrados para um imóvel de 208 metros quadrados. Um grande desafio. Eu teria que investir em mais aparelhos. A quantidade de aparelhos que eu tinha no primeiro estúdio, que era o básico, é um Cadillac, um Reformer, uma chair e um barril, era isso que eu colocaria num espaço de 208 metros quadrados. E além de investir em equipamentos, eu teria que investir em equipe. E aí vem a dúvida, quando é o momento de eu crescer a equipe? Eu já abro o estúdio, já vou lá e coloco uma equipe grande para trabalhar? Não, tome cuidado com isso. Eu fui aos poucos. Então, eu abri o espaço e comecei a fazer o meu nome, que já era conhecidinho assim na cidade, só que num bairro novo. Então, conforme foi aumentando a procura de clientes no espaço, aí sim eu fui contratando instrutoras de Pilates. E o grande desafio começou ali nesse espaço de 208 metros quadrados, onde eu cheguei a ter 6 instrutoras atendendo no estúdio, 6 comigo, tá? Então eram 5 instrutoras, mais eu atendendo. No início, eu só fiz, também não vou me colocar assim, né, gente? Mas no início eu errei bastante, tá? Eu acertei bastante, porém eu também errei bastante. Eu não sabia como lidar com as instrutoras, com as diferenças no perfil de cada instrutora. E foi aonde eu fui buscando melhorar isso. E uma questão importante, contratar uma instrutora correta para o seu espaço. Isso é fundamental também. Porém, isso eu vou trazer esses assuntos mais aprofundados num projeto que eu tenho mais à frente, que eu comentarei com você no episódio 4. Então, lá no episódio 4, eu darei mais detalhes desses
aprofundamentos que eu darei em determinados aspectos, em determinados assuntos importantes para o seu estúdio de Pilates. Agora sobre ter uma marca forte, construir uma marca forte. Eu vou passar alguns pontos importantes que eu cuidei na Eloá, nesses 9 anos, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu defini o diferencial do estúdio. Tenha muito bem isso definido do seu espaço. Segundo, definir um nome curto e fácil de ser lembrado e falado. Terceiro, ter uma logo bem fácil também de ser lembrada e no momento que eles coloquem o olho, eles remetam à sua marca. Quarto, uma fachada atraente. Você precisa estar aparecendo para as pessoas. Então eu sempre me mantive aparecendo para as pessoas que passavam na rua, andando ou de carro. Escolher uma cor padrão do seu estúdio. Então eu escolhi o rosa, que era da logo e do nome, e o verde, que eu quis misturar as duas cores para atrair tanto o público masculino quanto o feminino, para mostrar que a gente atendia os dois públicos. Então, os uniformes, eles eram esse tom aqui, um rosa pink, pouco chamativo. Aí a pessoa aqui já é baixinha, então vocês imaginam uma pessoa baixa, de 1,87 de altura, aí com uma blusa super pink, andando pela rua. Tá aí, ó, tá vendo? Então eu já chamava, já fazia esse trabalho de marketing. Aí quando eu e as meninas, a gente saía pra jantar, todas iam com uniforme rosa. A gente começou a ser conhecida. Em alguns restaurantes, assim, a gente chegava, as meninas de rosa, né? Os clientes falavam, as bruxinhas de rosa. E aí ficou essa marca muito conhecida, essa cor muito conhecida na marca Eloá. Então o quinto ponto, a cor. Anote aí, verifique a sua cor do seu estúdio. Sexto ponto importante é o cheiro. Eu padronizei os cheiros, eu tinha uma essência específica que eu utilizava na Eloá, desde o dia que eu abri até o dia que eu fechei. Sétimo ponto, eu juntei a Carol Eloá com a Eloá. Então, as duas eu construí uma marca muito mais forte. Só que para isso, para juntar sua marca pessoal com a marca do seu estúdio, você precisa ter muito bem desenvolvido a sua marca pessoal. Você precisa tomar muito cuidado, pois não tendo uma marca pessoal muito cuidada, muito definida, pode sim prejudicar a marca do seu estúdio. Oitavo ponto importante para você deixar a sua marca forte é a questão de padronizar o seu atendimento. Eu consegui padronizar o atendimento do estúdio e os clientes perceberam isso. Padronização de treino das instrutoras, do treinamento, periodização de treinamento, é possível, mas isso a gente não tinha aqui no estúdio. 9. Chá da mãe. A minha mãe criou uma metodologia do chá. E aí o que acontece? Isso ficou na marca da Eloá. Eu comecei com café, né? Era cafezinho, deram um papinho, todo mundo vinha lá no final do Pilates e tomava um chá, tomava um café. Depois eu comecei com chá. Os chás eu fui inventando, fui vendo receitas diferentes, né? E aí é uma coisa que a mãe gosta. Gostar, porque eles começaram, né? A gente tinha aquele bate-papo no final, tudo. E era gostoso isso, e eu adoro. E agora ficou, todo mundo pede o chazinho da NEC, que todo mundo gosta. E aí veio a pandemia e a gente não tá conseguindo mais manter os chás. Então já faz 1 ano e meio aí que tá sem o chá. Um outro ponto muito importante, que seria o 10º ponto, assim, que eu cuidei bastante no estúdio, é a questão de agregar um valor à marca. Então com isso, o que eu fiz? Eu ofereci vídeos com dicas variadas, não de Pilates, com dicas de outros assuntos relacionados a bem-estar e exercício físico. Então esses 10 pontos aqui que eu coloquei para vocês foram alguns dos pontos que eu cuidei muito para deixar a marca Eloá forte no mercado. A questão de liderança, de construir uma equipe, de quando é o momento de crescer o seu estúdio, quando é o momento de aumentar a equipe, quando é o momento de ter 2 estúdios, e também essa questão de desenvolver uma marca forte. Detalhes sobre esses assuntos eu vou estar trazendo num projeto bem bacana que eu estou criando para vocês, instrutores de Pilates. Então, isso aqui foi só uma pincelada da minha história, do que eu cuidei, e para estar ajudando você muito mais nessa questão,
Fique de olho no episódio 4, que lá no episódio 4 eu vou contar a novidade desse projeto que vai lhe ajudar. Então, vamos para o quarto episódio.